Então, o nosso corpo consegue viver com 2 fontes de energia. É importante que você entenda isso. O que eles fizeram? Eles esconderam isso da gente. Eles esconderam que o nosso corpo ele não vive só daquilo que você come. Ele consegue viver daquilo que você guardou também, a gordura. Então, por isso que quando eu estou falando, né, de jejuar, e você às vezes fala, mas o meu trabalho não me permite, mas eu não consigo, é porque eles colocaram isso na gente, né? Colocaram essa informação errada, de que você depende só daquilo que você come. Mas o nosso corpo, ele tem esse poder, ele tem o poder de usar aquilo que você come e aquilo que você guardou. E aí se resume nessa imagem aqui, quer ver? Então, o nosso corpo, ele tem o poder de usar o açúcar ou aquilo que nós comemos, que de normal se transforma em açúcar, ou ele tem o poder de usar nossas gorduras. Isso é o jejum em dobro. No jejum em dobro, por que eu e minhas alunas, a gente fica 3 dias em jejum? Porque o nosso corpo não está usando o que nós comemos, ele está usando aquilo que nós guardamos. E quando você come, você guarda uma quantidade de reserva pequena no fígado, que é de açúcar. E se aquela reserva não for gasta, ela se transforma na gordura. Então é muito simples, quando você começa, né? Você come, tem uma energia, comeu, teve uma energia para gastar. E o seu corpo automaticamente já enche aquela reserva de açúcar do fígado, que é curtinha, de normal 12 horas, 16, máximo 24. E aí, quando você come de novo, se você não usou aquela reserva que está no fígado, então ela e tem que acumular mais, então aquela que está no fígado se transforma em gordura. Então, de normal, a gordura não vira gordura. O que vira gordura é os carboidratos. Então, quanto mais carboidrato você vai comendo, mais gordura você vai acumulando. Márcio, isso é ruim? É ruim quando você não usa ela. É ruim quando você não pratica o jejum em dobro. É ruim quando você come de 3 em 3 horas, porque daí não dá tempo realmente de usar aquela gordura. Mas quando você começa a entender isso e você começar a usar aquela gordura que está ali, aquela reserva, ou melhor, primeiro usar esse estoque que tem aqui de açúcar, quando você começar a usar esse estoque de açúcar, você vai se dar conta de que você automaticamente já para pelo menos de ganhar peso, porque você está usando a reserva. Então, um jejum de 12 horas, você vai estar usando sempre essa reserva, porque você está dando tempo. Então, imaginemos que você tem 12 horas para você comer e tem 12 horas sem comer. Então, mais ou menos vai estar balanceado. E aí o seu corpo para de ficar guardando, porque você está usando. Então, você comeu, ficou lá, sei lá, 12 horas. Então, naquelas 12 horas, ele vai usar aquilo que você comeu aqui e vai lá naquela reservinha, lembra a reservinha do fígado ali? Então, é uma reserva pequena. E aí, quando você faz esses jejuns curtos, automaticamente você já começa a usar aquela reserva de açúcar. Então, já não vai se transformando mais em gordura. Só vai ter o problema porque vai continuar ali aquela gordura porque você ainda não está conseguindo acessar ela. E quando você começa a entender o porquê de certas coisas, você vai ver por que você não consegue emagrecer. E o primeiro é isso, é porque o nosso corpo ele usa 2 fontes, ele tem o poder de usar o açúcar e a gordura. Mas fizeram uma história e nos tiraram a fonte da gordura. E nos deixaram só a fonte do açúcar, ou só o carboidrato, né, assim, base. E aí quando você come só carboidrato, seu corpo só sabe usar carboidrato. Por isso que quando você tenta ficar sem comer, né, que o seu corpo começa a querer usar a gordura, você começa a passar mal. Então existe uma transição aqui no meio. Queima do açúcar, queima da gordura. E tem uma transição aqui no meio que é aqui que está o problema. Porque aqui é onde a indústria alimentícia, farmacêutica se aproveitaram. Porque eles falaram que se você ficar sem comer, você passa mal. E quando você fica X horas sem comer, você passa mal. Mas não é um mal de ruim, igual eles fizeram. É um mal que o seu corpo está fazendo uma transição. E lógico, tem como você evitar isso ou diminuir o mínimo possível. Mas o importante, hoje eu quero te ensinar o seguinte, quero te mostrar o seguinte, que o seu corpo tem o poder de usar as suas gorduras. Então, todas essas gorduras que você tem aqui, ou nas artérias, no seu fígado, o que seja, é combustível que você foi guardando com os anos para ser usado quando faltasse uma comida. Qual que tem sido o problema? Nunca falta comida. A gente tem comida demais. A gente tem excessos de comida. Mas quando você começa a entender isso, então tá. Se o seu corpo ele tem o poder de usar as gorduras, que é aqui, açúcar e gordura. Se ele tem o poder de usar a gordura, por que eu só uso açúcar? Pela alimentação. Então, a alimentação que você come, ela sempre se transforma nisso daqui. E por que essa alimentação hoje só se transforma nisso daqui? Porque fizeram isso. Fizeram com que a alimentação, mudaram a nossa alimentação, tiraram as gorduras, né? Fazia mal pro coração, lembra? Mas então o seu corpo está só usando aqui, essa fonte. E para usar essa outra fonte aqui,
Por que que ele não usa, né, vamos dizer? Ele não usa essa outra fonte porque você não come nada que tenha gordura. Então tudo começa na alimentação mesmo. Então quando você come alimentos que são só altos em carboidratos, açúcares, o seu corpo só sabe, né? O seu corpo, na maioria, né, pelo menos, só sabe usar os carboidratos, ou só os açúcares. Ele não sabe usar gordura. Porque você não dá, você tem medo. Aí quando você começa a aumentar a ingesta de gordura, o seu corpo já começa a saber o que fazer com essa gordura. E aí quando ele começa a saber o que fazer e não tivesse açúcar, esse carboidrato, ele automaticamente, lógico que não é, tem essa transição aqui do meio, porque é desse jeito mesmo, ele vai fazer assim, sai do açúcar e vai para a gordura. Tem essa transição do meio que você vai fazendo para evitar, lógico, mas aí automaticamente ele já sabe ir lá na outra fonte e usar aquela outra fonte sem você ficar passando mal, sem ficar com tremedeira, sem